A menção ao estado de sítio feita por Jair Bolsonaro no pedido feito ao STF para anular as medidas de restrição adotadas por governadores provocou uma nova tensão entre os poderes. E para falar sobre o atual momento político do Brasil em meio à maior crise sanitária da história do país, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, o ex-presidente da República e senador por Alagoas, Fernando Collor de Mello. Tudo bem, senador? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado a vocês pelo convite. Muito obrigado. Senador, o senhor acha que falta uma unidade nesta coordenação de combate à pandemia no Brasil? Porque há uma guerra entre o governo federal, entre os governadores. Os próprios governadores vêm sendo muito questionados por medidas restritivas. De que forma é possível unificar essa discussão no Brasil para se obter mais vacinas e também se combater o avanço do coronavírus no país? Perfeitamente. Inicialmente, o que eu gostaria de dizer é que a solução para essa pandemia, esse momento tremendo, triste, doloroso, pelo qual todos nós estamos passando, é a vacinação. Nós temos que nos concentrar na compra e na aquisição de vacinas. Vacinas, sim, vão resolver os problemas que nós estamos sofrendo com essa pandemia. Naturalmente, hoje, não é só quente no Brasil, mas em todo o mundo, como trata-se de uma pandemia inteiramente nova, de um vírus inteiramente novo, nós estamos tatamudeando, todo mundo, o mundo inteiro. Agora mesmo a França, um país do primeiríssimo mundo, terceira ou quarta economia do mundo, né? A França agora declarou em Paris um lockdown completo, total, depois de ter experimentado várias vezes lockdowns ao longo desse último ano que nos separa do início da pandemia até os dias de hoje. Outros países também podem ser seguidos como exemplo do que a França vem fazendo. São Paulo, aqui no Brasil, também do mesmo modo, fez lockdown, fez aquela série de conversas, tem um grupo importantíssimo de cientistas, de infectologistas, de pessoas vinculadas à ciência e à academia, que dão sustentação às decisões do governo. São cerca de 60 eméritos professores e eméritas professoras que estão trabalhando nisso. E até agora nós vimos que o resultado não foi dos melhores, porque São Paulo continua batendo o recorde de mortes por dia, mortes na fila de espera, número de infectados. Então, é culpa de alguém? Não é culpa de ninguém, porque todos nós estamos enfrentando um fato inteiramente novo. Estamos todos nós na tentativa e erro. Então, é preciso que nós tenhamos, nesse momento, um pouco mais de calma, mais de tranquilidade. E nós sabendo que precisamos da união de todos. Todos têm que estar unidos, todos têm que estar rezando pela mesma cartilha, a mesma cartilha que leve à solução definitiva dessa questão da pandemia, ou seja, esforços para arrumar, encontrar, comprar, adquirir vacinas suficientes para a vacinação em massa da população brasileira. Senador, ex-presidente, agora a pergunta de Brasília com José Maria Trindade. Zé Maria. Salve, muito bom dia, senador. Prazer falar com o senhor. Eu queria dizer que eu acompanhei o seu governo lá no Palácio do Planalto, né, na cobertura diária, uns poucos anos, porém intensos, né? O senhor enfrentou crises, não dessa magnitude, mas crises financeiras, de gestão ali administrativa. Queria perguntar sobre esta reunião que o presidente convocou para quarta-feira. O senhor acredita na possibilidade de um entendimento ali do presidente com governadores e unificar ali essas decisões? Sem dúvida nenhuma, é um momento de nós conversarmos, dialogarmos, nos sentarmos todos à volta de uma mesa, aqueles a quem o presidente da República convide, chame, e naturalmente são os governadores os principais protagonistas desse processo, tendo como protagonista mor o presidente da República, para nós chegarmos à conclusão de quais linhas de ação vamos adotar de comum acordo. Tem que haver diálogo para buscar o entendimento, buscar consenso, buscar linhas comuns de atuação para que nós enfrentemos unidos, essa pandemia que nos aflige dessa maneira. Não há uma estratégia melhor do que essa. E, naturalmente, a conclusão a que vai chegar é de se estabelecer um mínimo de coerência nas diversas ações que vêm sendo adotadas Brasil afora
pelos governadores e pelos prefeitos, sabendo mesmo que isso nem os próprios governadores estão conseguindo com os seus prefeitos. Agora mesmo em São Paulo houve esse pequeno dissabor entre a medida tomada pelo prefeito de São Paulo, que é do mesmo partido que o governador de São Paulo, quando ele, prefeito, anunciou essa antecipação de feriados, e houve esse entrevero entre os dois. Então, se não está havendo esse consenso, essa busca de consenso dentro da casa, dentro de partidos, de integrantes de mesmo partidos, como é o caso do governador de São Paulo e do prefeito de São Paulo, vocês imaginem no restante desse gigantesco Brasil como isso também não pode ocorrer. Então, é fundamental que se inicie um amplo diálogo, um diálogo em que se estabeleçam quais são as regras básicas de convivência para que possamos todos nós, sempre tendo em vista que a união é fundamental para que nós saiamos desta crise, porque dessa união teremos a condição de estabelecermos essas compras dessas vacinas, a correta distribuição na medida das necessidades dos estados e municípios e podermos sair rapidamente desse momento de desassossego pelo qual passa o povo brasileiro. Senador Fernando Collor de Mello, agora Joel Pinheiro da Fonseca faz a pergunta ao senhor. Joel. Senador, bom dia. Eu não tenho dúvida de que o Brasil inteiro... Bom dia, eu não tenho dúvida de que o Brasil inteiro observa e sabe da necessidade dessa maior união e coordenação entre os diversos entes federativos. Aí, eu queria perguntar para o senhor, por que, na opinião do senhor, não tivemos essa cooperação até agora, até tão tarde, no momento que todos nós acreditamos e torcemos sejam aí os momentos finais da pandemia? Pois é, por motivos vários, né, que, enfim, são tantos e tão variados que a gente até tem dificuldade de enumerá-los, mas, fundamentalmente, isso foi o que faltou até agora. O importante é nós olharmos daqui para frente. Já há esse aceno, já há essa possibilidade desse novo encontro, e é isso, eu acho que, com a sua permissão, eu gostaria de colocar como muito importante. É que essa é uma nova fase, nós estamos iniciando uma nova fase, e uma nova fase que está indo pelo caminho certo, que é o início de um diálogo produtivo, que se espera produtivo, que se espera consequente, entre o chefe político da nação, entre o presidente da República, o chefe do Estado e chefe de governo brasileiro, com os diversos governantes dos entes federados do Brasil. Então, o que nós precisamos é disso, é de se sentar à mesa, porque conversando é que se entende, conversando é que se estabelecem regras, se estabelecem níveis de atuação nas diversas esferas no plano federativo, para que possamos, juntos, enfrentarmos a questão da pandemia. E volto a frisar, e sempre repetindo, que a saída para a questão da pandemia é a questão da vacinação. Se discute muito da questão do distanciamento social, a questão da falta de leitos, de UTI, a falta de oxigênio aqui e acolá. Enfim, estamos todos muito envolvidos com os problemas do dia a dia que nos assoberbam e que realmente tem que nos assoberbar, porque são vidas humanas que estão sendo perdidas, mas sem nos concentrarmos mais fortemente da questão da vacinação, da busca de vacinas, onde quer que elas estejam, onde quer que elas existam, sejam elas de que procedência forem, nós temos que buscar vacinas para dar à nossa população a imunização necessária e assim evitarmos a propagação do Covid-19. E o senhor que já foi presidente, senador, avalia como, brevemente, por favor, o governo Jair Bolsonaro acha que teve mais pontos positivos ou negativos, apesar da pandemia, e o que espera da corrida eleitoral em 22? Bom, 22, o que nos separa de 22 é um período extremamente longo. Em política, 1 ano e meio, 2 anos, se constituem num período extremamente longo. O cenário que nós teremos em 2022 será um cenário, no meu entender, completamente diferente daquele cenário que hoje são traçados pelos analistas e pelos cronistas políticos, que naturalmente o fazem baseado no fato do dia. E eles têm que comentar o fato do dia. Mas eles não têm o dom
da bola de cristal, da varinha de condão, que vai no plim-plim se dizer o que vai acontecer em 2022. Estamos muito distantes disso. E nós temos que nos concentrar não nas eleições, temos que nos concentrar na erradicação definitiva desse vírus que nos acomete no momento. E para isso nós temos que estar, como disse logo no início e repeti no meio da nossa conversa, temos que estar unidos, e o auspício dessa conversa nos deixa todos muito felizes, muito contentes de podermos já no final dessa semana, ao final da semana que ora inicia, nós tenhamos já um plano organizado de coordenação para que nós possamos enfrentar essa pandemia. Claro, senador, como se fazer um plano como esse num momento sui generis? Porque o atual ministro da Saúde está de saída, mas ele recebe muitas críticas e ele, inclusive, saindo do governo, ele pode perder o foro e aí ele pode sofrer outros processos na justiça. E o novo ministro nem foi nomeado, tem um impedimento de uma ligação dele com uma empresa. Como chegar a um denominador comum com dois ministros, um que está saindo, outro que está chegando, mas que não há ainda um fim nessa história? Isso está por acontecer, né? Naturalmente houve esse interregno, um interregno um pouco longo, entre a saída de um ministro, a anunciada saída do ministro e o anunciado ingresso de um novo ministro, houve um espaço aí um pouco longo, não é? Mas isso, enfim, isso pode acontecer, isso acontece, faz parte dos percalços de uma administração pública. Então, houve está havendo esse período de definição de qual dos dois ministros é realmente o titular continua sendo o ministro Pazuello, e estamos aguardando, então, que se defina quando sairá o ministro Pazuello efetivamente e quando será publicado no Diário Oficial a nomeação do novo ministro Queiroga. Senador, mais uma pergunta de Brasília, José Maria Trindade. Perfeito. Senador, eu sei que o senhor conversa sempre com o presidente Jair Bolsonaro, ali conversam, analisam. O senhor vê alguma similaridade, um ponto comum entre o momento vivido no governo do presidente Bolsonaro e o seu governo? Há alguma coisa em comum? Há algo que o senhor possa transmitir a ele experiência assim, nesse sentido? Eu acho que não. Acho que, comparando momentos, não é? Momentos de dificuldade, de crise, os momentos meus de dificuldade, de crise, foram momentos que estiveram todos eles vinculados à questão política, à falta de sustentação política que me faltava, a falta de sustentação política que eu não tinha no Congresso Nacional. Então, essa falta de sustentação política é que me fragilizou demais. Então, isso fez com que o processo de impeachment, que é um processo eminentemente político, como nós sabemos, corresse celeremente, o que levou ao meu afastamento. No momento, não se fala em afastamento de presidente, não se fala em questão de impeachment, se falou há algum tempo atrás, mas inteiramente descabido e desmedido, no meu entender, salvo o melhor juízo, inteiramente descabida essa possibilidade de afastamento do atual presidente, até porque ele está exercendo o seu poder, está exercendo a sua função e, naturalmente, com posições contrárias daqueles que, com ele, não compartilham das mesmas ideias, mas que ele nota-se e vê-se que ele tem realmente uma reta intenção, ele tem a boa intenção de acertar, de fazer o melhor. Ele tem as suas convicções e, naturalmente, todos nós que temos algumas das nossas convicções firmadas, nós gostaríamos e desejaríamos que as nossas convicções prevalecessem. Mas para isso existe o debate, para isso existe o contraponto. E essas nossas convicções, quando colocadas frente a frente com outras convicções de igual força e de conteúdo, naturalmente gera o debate, gera a discussão, e daí sai o caminho natural, sai o caminho normal. Então, diferentemente do meu governo, que a crise foi eminentemente política, hoje a crise é de uma discussão sobre qual o melhor caminho deva ser adotado para
combater o coronavírus que nos afeta nesse momento. Senador, para fechar aqui a nossa conversa, a gente já falou um pouco sobre a campanha para 2022 e esta volta do ex-presidente Lula ao cenário político por causa de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor analisa os ataques recentes que a Corte vem recebendo? O senhor acha que isso é ruim? O senhor acha que isso é positivo? Amadurece a democracia? Como é que o senhor acompanha esses ataques recentes ao Supremo? São ataques absolutamente grosseiros, absolutamente inaceitáveis no meu ponto de vista. Nós temos que respeitar, as pessoas precisam entender isso, pelo amor de Deus, que a democracia ela só existe se estiver apoiada nas três instâncias de poder. É o poder legislativo, é o poder executivo e o poder judiciário. Eles têm que funcionar harmonicamente e independentemente entre si e têm que ser respeitados pela população. Pode-se criticar decisões do legislativo, decisões do executivo, pode-se discutir decisões do judiciário, mas sem que isso afete a estrutura dos poderes em si. Eles são poderes insubstituíveis no processo democrático. Aqueles que atacam o Supremo Tribunal Federal, e pior ainda, as pessoas, os integrantes, os magistrados que compõem aquela corte, eles estão trabalhando contra a democracia e contra si próprios. Nós temos que respeitar as decisões, discuti-las sim, se nos sentirmos de alguma forma afetados por uma decisão judicial, tem os caminhos naturais, os caminhos normais, que cada um de nós, cidadãos, independentemente da sua posição, podemos tentar buscar dentro da própria justiça, e há caminhos para isso, para nos sentirmos reparados em algum equívoco que julguemos tenha sido tomado por uma decisão judicial. Mas jamais dizer que tem que ser fechado um poder, da importância do poder judiciário ou do poder legislativo. Imagine o poder legislativo, que é a casa do povo, e fala que tem que fechar o Congresso. Fechar o Congresso como? Vocês não percebem, minha gente, vocês não percebem a gravidade do que vocês estão pedindo. Vocês estão querendo pedir que seja negado a vocês próprios a escolha dos seus indicados para exercer os seus mandatos e votar em nome de vocês as grandes matérias que podem levar esse país à posição que ele merece dentro dos 10 primeiros países do primeiro mundo. Então, tudo isso não faz nenhum senso. O que nós temos que trabalhar é no fortalecimento das nossas instituições. Temos que respeitar as instituições e saber que sem as instituições democráticas fortalecidas, nós não teremos um sistema democrático digno desse nome. Senador Fernando Collor de Mello, do PROS de Alagoas, ex-presidente da República, mais uma vez obrigado pela atenção, boa semana. Muito obrigado, uma boa semana para todos.